Sim, senhoras e senhores, você já está aqui no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial, final dessa história. Gente de Deus, esse capítulo final me tocou tão profundamente a alma. Antes de apresentar, eu fiz questão de lê-lo. Eu entrei, eu entrei no âmago da história para vivê-la com vocês, porque não adianta. Se for aqui para falar apenas da boca para fora, não resolve. Eu fiz questão de viver essa história, viver com você. E eu quero que você viva lá comigo. Tá pronto, vai começar agora. Quero fazer um pedido para você. Se você quiser receber as músicas que o Paulinho Boa Pessoa tem produzido, eu tenho produzido. Após as histórias, tem muita gente apaixonada pelas canções. Então basta você se tornar membro aqui do canal, falar: me tornei membro, Paulinho, eu vou mandar para você, com carinho. Mas eu acho complicado ser membro, Paulinho. E se eu fizer um Pix apoiando o canal? Ótimo, faço um Pix de apoio ao canal, eu mando para você de qualquer jeito, tá? Aí teve gente que falou assim: mas quanto Pix? Não, isso eu não posso exigir de vocês, né? É quanto vocês puderem e quiserem. Tem gente que fala: eu posso ajudar mais, ajuda mais. Não, eu não posso, eu posso ajudar menos, ajuda menos. Importante é que haja essa troca. Perfeito assim? Então tá, eu não vou demorar porque a história é um tanto ou quanto longa. Pera um pouquinho, mas aonde vocês encontram um Pix para quem for enviar? Tem a thumbnail, a capinha do vídeo, tem a miniatura. Ali à esquerda fica um telefone. Aquele telefone é o WhatsApp do canal. E através dele, muita gente participa contando as histórias por ali, WhatsApp. Pois aquele número de telefone também é a nossa chave Pix. Colabore, contribua, vamos fazer essa troca de energia. É uma mão ajudando a outra. Isso posto, digo-lhe, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o capítulo final dessa história, Pecado Escondido, meu Deus do céu, está pronto a se revelar. Prepare o seu coração. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sei que muita gente já mandou sua opinião sobre o que essas pessoas fariam se no meu lugar estivessem. Não é uma decisão fácil. Eu sei que teve muita gente que está apoiando a ideia que eu fale, que eu abra o coração, que eu defenda a verdade, que isso é a justiça de Deus, que isso é o correto a fazer. Mas eu sei também que tem gente que está dizendo: puxa, o pastor, ele não tem esse direito, até porque, no meu entendimento, ele não está sendo pastor ali, ele está sendo um homem ciumento. Ele está levando em conta que a mulher dele teve um caso com outro. Não é o pastor que se manifesta, mas sim o homem enciumado. Paulinho, eu sei que as opiniões são divididas, mas vocês vão saber agora o que foi que eu fiz. Depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu escutei, a confissão da Araci, minha mulher, e pesar tudo o que disse o presbítero Elias Rodrigues, eu confesso, o meu coração se tornou um campo de batalha. Sim, de acordo com as opiniões,
dadas pelos seus ouvintes. Tá todo mundo dividido, eu sei. Eu também fiquei dividido entre o pastor e o homem, entre o servo que deve restaurar e o marido que ainda sangrava. As palavras do Elias ecoavam dentro de mim. Benhur, você não pode mexer nisso, vão te chamar de vingador e não de pastor, vão dizer que você está agindo por orgulho ferido, que está com ciúme, e o ministério pode ruir, meu amigo. Eu tentei engolir esse conselho, eu tentei mesmo, mas ele me pesava como pedra. Então naquela noite eu sentei de novo com ela, Araci, minha mulher, na sala. A luz era fraca, o relógio da parede fazia o mesmo barulho de sempre. Araci, eu quero ouvir tua opinião. Araci, eu tô a fim de falar com o Pedro. Eu tô a fim de conversar com o Pedro, e se eu cobrar isso dele, se eu trouxer essa verdade à tona, eu, na tua opinião, eu serei visto como pastor ou como um homem ciumento, agindo por orgulho ferido, como se eu tivesse com ciúme de você? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O olhar dela era de quem compreendia o peso da pergunta, mas não tinha uma resposta pronta. Benhur, ela disse por fim, o Elias falou de uma igreja, lembra, em Goiás, em Anápolis, né? Diz que a igreja lá é grande, mas que está atravessando dificuldade. Você lembra disso? É uma congregação, tudo bem, fica em outro estado, mas ele comentou que estavam precisando de um bom pastor lá. A igreja é grande, mas está mal cuidada. O que você acha? Talvez fosse o momento de você, Benhur, aceitar o convite, a gente se mudar, ir embora para lá. Eu a olhei e vi que não havia fuga na voz dela, havia amor e desejo de paz. Araci, você está dizendo para a gente recomeçar? Eu estou dizendo que talvez seja a hora de deixar tudo isso para trás, Benhur, e ir para um lugar onde ninguém nos conheça, onde a gente possa viver em paz com o Davi, com a Pâmela e com a nossa fé. Eu fiquei mudo. Aquilo fazia sentido. A ideia de recomeçar soava como uma tábua de salvação. A ideia da minha mulher era da gente se mudar, ir embora. Ora, por que não? Não é assim que a gente entende muitas vezes a vida. De repente tem um problema que a gente não consegue resolver. E se a gente for embora? Não está tudo resolvido? Fomos dormir com aquele pensamento. A Araci adormeceu primeiro. Eu fiquei acordado, olhando para o teto. Não é uma má ideia da minha mulher. Estou pensando mesmo em ir embora para Anápolis. Eu acho que é o melhor. Até que meu corpo foi vencido pelo cansaço e eu dormi. Mas por volta das 3 horas da madrugada eu acordei de repente. Não havia barulho, nenhum som, apenas uma presença. Eu senti, Paulinho, senti algo dentro de mim falar: abra a Bíblia agora, Benhur. A voz não vinha de fora, vinha de dentro. Eu me sentei na cama ofegante, olhei pro lado, Araci dormia profundamente. Eu estendi a mão até o criado mudo, peguei o livro sagrado, abri aleatoriamente, sem pensar, e deixei as páginas se moverem sozinhas, como se o vento invisível de Deus me guiasse e guiasse as páginas. Quando parei, meus olhos caíram direto sobre um único versículo. Dizia assim o versículo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurar essa pessoa com o espírito de mansidão. Gálatas 6, versículo 1. Eu cocei os olhos e repeti a leitura: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão,
vocês que são espirituais, devem restaurar essa pessoa com o espírito de mansidão. Meu Deus, foi direto para mim. Eu repeti aquelas palavras baixinho, até que as palavras tomaram conta de mim. Restaurar com o espírito de mansidão. Não era sobre vingança, não era sobre humilhação, era sobre restauração. Eu entendi, Paulinho. Eu entendi que Deus não queria que eu me calasse, mas também não queria que eu ferisse. Eu precisava agir, mas agir com o coração de pastor e não com o coração ferido de homem. Fechei a Bíblia devagar, me ajoelhei ali mesmo, ao lado da minha cama. O chão era frio, mas o coração queimava. E eu murmurei: Senhor, me ensina a ser manso, sem ser omisso, Senhor. Eu quero ser manso, mas sem ser omisso. Me ensina a falar a verdade, sem me perder no orgulho. Me dá coragem para ser teu servo e não o meu juiz. Quando o sol nasceu, eu já sabia o que eu precisava fazer. Peguei o telefone de casa e, sem titubear e perguntar nada para ninguém, eu disquei. Alô? É Pedro? Pastor Benhur? É Pedro, tudo bem? É Pedro, eu gostaria que você, por favor, viesse hoje um pouquinho mais cedo para a igreja. Eu sei que é domingo, tô te acordando cedo. Não, eu não vou fazer o culto pela manhã, não. Eu só vou fazer o culto da tarde hoje, às 19 horas. Mas eu queria que você viesse mais cedo. Queria ter uma conversa com você, Pedro. É claro, pastor. Tá, 9 da manhã, tô lá. 9 da manhã. Obrigado, meu irmão. Que o Senhor te abençoe. Até lá. Eu desliguei o telefone, o peso da manhã no peito, mas também uma leveza estranha, como se o Espírito de Deus estivesse tomando a dianteira. Eu sabia o que viria a seguir seria decisivo. Não apenas para mim e nem para ele, mas para uma igreja inteira. Era hora de deixar Deus falar, não pela força, mas pela verdade. Passei pela sacristia cedo, toquei o púlpito, respirei o cheiro daquele lugar, pedi a Deus coragem. Não coragem de acusar, coragem de ser fiel. Antes de qualquer coisa, eu preparei o terreno. Na sala de pastor, entre planilhas, cartões, ele tocou a porta. Pedro? Sim, pastor. Pode entrar. Oi, Pedro. Bom dia, precisamos conversar. Ele me olhou cortês. Pastor, estou aqui pronto para aquilo que o senhor quiser. Então eu falei direto e sem rodeios, como um homem que tem pouco tempo com a verdade. Eu comecei a contar tudo para o Pedro. Comecei pelo meu filho. Comecei sobre a botinha que quase tirou a vida do meu filho Davi. Falei sobre o que Davi disse quando ele viu o céu. E então ele disse o nome que me levava a ter aquela conversa com ele. Falei sobre a irmãzinha que o Davi viu no céu e a origem daquela irmã. Quando Pedro escutou tudo o que eu relatei, ele permaneceu imóvel. Por um segundo que pareceu um inverno. Depois ele desviou assim o olhar frio. Pastor, não estou entendendo o que o senhor está querendo de mim, o que o senhor quer que eu diga. Eu vi ali algo que me partiu, nem arrependimento e nem surpresa. Eu vi uma frieza de homem que aprendeu a separar a vida pública
da escondida. Pedro, eu estou te falando isso com todos os detalhes, porque eu quero ouvir a sua verdade. Eu quero que você olhe nos meus olhos e me diga: Araci contou a parte dela, mas você confirma o que ela disse? É real? Ele respirou como quem escolhe as palavras que servem ao seu próprio conforto. Pastor, eu sinceramente não sei do que o senhor está falando. Olha, eu nunca tive eu nunca tive nada com a sua mulher, com a sua esposa, com a Araci. Eu nunca tive nada. Mas ela foi funcionária da sua loja. Trabalhou lá. Talvez no passado, mas eu não sei, pastor, do que o senhor está falando. Havia uma mentira ali, limpa, preparada, como quem barra o vento com uma bandeira. Meu sangue ferveu, mas a voz saiu calma. Então me permita uma última pergunta, Pedro. Depois disso tudo, você mandou dinheiro para ela num envelope. Se não havia o que esconder, se ela era apenas uma ex-funcionária, por que você mandou esse dinheiro particular? Pastor, eu mando tanto dinheiro, aqui mesmo na igreja, o senhor sabe disso. Eu lido com muitos valores, e tem dinheiro que é declarado, tem dinheiro que não pode ser declarado. Às vezes eu pedia para uma funcionária ou outra fazer algum pagamento para mim. É provável que eu tenha mandado sim algum dinheiro para ela. Eu inclusive trouxe aqui comigo, eu pensei que o senhor fosse discutir sobre a próxima obra aqui da igreja. Eu queria inclusive falar para o senhor que eu quero fazer a doação da tinta, dos tijolos. Eu achei aquela obra bacana. Eu vi a mão dele tremendo, levemente. Ele estava mudando de assunto. Ele falou da Berenice, mas como se ela fosse apenas tido para ele no passado uma funcionária. Como se o amor jamais tivesse havido entre eles. Eu vi que o Pedro não ia confessar. Ele era aquele homem que tinha se treinado para negar até o fim. Deu para entender, não? Saí de lá desanimado, e ele talvez com as pernas bambas. Eu teria explodido, sei lá, é que eu me controlei ou Deus fez a obra. A minha arma era a paciência do evangelho. Me despedi dele e ele continuou repetindo a respeito da reforma que ele queria fazer na igreja. Ele tentou desviar o assunto, ele mudou de assunto. Eu só voltaria para pregar às 19 horas. Voltei para casa, orei aquele restante de manhã e fui preparando o culto da noite. Pedi para Deus que abrisse brechas no coração do homem, que não permitisse que eu destruísse vidas por impulsos humanos. Pedi que a verdade viesse de forma que pudesse conduzir ao arrependimento. Deu a hora do culto da noite, domingo. Cheguei na igreja às 18 horas, 1 hora antes do culto. Ia começar às 19. Fiquei pensando, será que o Pedro vem? Será que o Pedro virá a esse culto? Ou será que ele já tratou de fugir? Mas eu estava decidido, eu falaria sobre a verdade, sobre a justiça, que começa no íntimo, sobre a necessidade de assumir o erro. E no final do culto, eu faria um apelo público por quem quisesse se apresentar ao altar para buscar reparação e confessar. Chegou o momento do culto, a igreja estava lotada naquele domingo, gente pra fora. Sabe quando a igreja está lotada e as pessoas ficam assim na porta, da porta para fora? Rostos amigos, mãos levantadas, vozes que eu havia guiado por anos.
A liturgia parecia pesada sobre meus ombros. Preguei com o coração sangrando. Dessa vez não foi aleatoriamente que eu escolhi. Foi escolhendo mesmo. Aquela leitura eu escolhi. Falei das escrituras que chamava a confissão. E comecei com essas palavras bíblicas. Exatamente assim. Reconhecei as vossas transgressões, irmãos. É sobre isso que eu quero pregar hoje. Reconhecei as vossas transgressões. Falei de coração partido e de portas abertas. Abri a Bíblia no texto que o Espírito havia me mostrado e respirei fundo e disse: meus irmãos, a palavra de hoje é simples, mas tem o peso da eternidade. Reconhecei as vossas transgressões. Essa palavra não é para quem está do lado de fora da igreja, é para quem está aqui dentro. É para quem está aqui dentro. O templo ficou em silêncio. Eu podia ouvir até a respiração das pessoas. Há pecados no mundo. Há pecados que o mundo vê. E há pecados que só o coração da gente é que sabe. Há feridas que o tempo cicatriza. E há feridas que só se curam quando são expostas à luz de Deus. Nessa hora eu olhei para os rostos um a um. Vi famílias inteiras, casais de mãos dadas, jovens com os olhos marejados. E eu prossegui. Às vezes, meus irmãos, não é o diabo que destrói a nossa casa. O que destrói a nossa casa é o silêncio. O que destrói a nossa casa é o medo de confessar. É o orgulho de admitir que erramos. O murmúrio cessou completamente. E eu continuei. Deus não pede a perfeição. Deus pede reconhecimento. Deus não pede a perfeição. E eu bati sobre a Bíblia. Deus não pede a perfeição. Deus pede o reconhecimento. Então, reconhecei as vossas transgressões, diz o Senhor, porque só quem reconhece pode ser curado. Fiz uma pausa. E o que é uma transgressão, meus irmãos? É o ponto onde saímos do caminho, é o lugar onde escolhemos a sombra ao invés da luz. Mas olhem bem, Deus não disse castigai os transgressores, Ele disse reconhecei. Porque o reconhecimento não é a condenação, o reconhecimento é a libertação. As vozes começaram a murmurar: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando o homem reconhece, o céu se move. Quando o pecador confessa, os anjos abrem espaço no céu para a misericórdia descer. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui agora. Eu sinto o Espírito de Deus descendo aqui agora. E é exatamente por sentir o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus aqui agora, que eu digo: há pessoas aqui hoje, eu disse, há pessoas aqui hoje que vivem aprisionadas por segredos do passado, que dormem com o coração pesado e que acordam com o peso dobrado. Eu vim aqui hoje para dizer: Deus não quer te humilhar. Deus não quer te humilhar, porque Deus não humilha ninguém. Deus quer te restaurar. É isso. Você está ouvindo? Deus quer te restaurar. Eu abri os braços
E naquele momento a igreja parecia suspensa no tempo. Se você reconhece o seu erro, Deus reconhece o seu arrependimento. Se você se ajoelha, Deus te levanta. A pior prisão é a do silêncio. A pior dor é esconder a ferida. Mas hoje o Senhor está dizendo: traz à luz aquilo que te prende nas trevas. Traz à luz aquilo que te prende nas trevas. E eu vi lágrimas, eu vi mãos se levantando. Há um tempo para esconder e um tempo para revelar. Há um tempo para calar, mas há um tempo em que o próprio Deus diz: fala, filho meu, eu te sararei. Ouviu? Fala, filho meu, eu te sararei. Nesse momento a igreja começou a chorar. Eu não sei o que você esconde, mas eu sei que Deus quer te dar uma nova chance hoje, agora. E para isso é preciso apenas uma coisa: reconhecer diante de Deus, diante do seu próximo, diante de si mesmo. O pecado só tem poder quando é segredo. Quando é trazido à luz, o pecado perde a força. Hoje o altar está aberto. Não há vergonha para quem vem em arrependimento. Há libertação. Se há entre nós alguém que precisa confessar algo, não a mim, mas ao Senhor, que venha. Eu estarei aqui, não como juiz, mas como irmão, porque eu também já precisei reconhecer as minhas transgressões, e só por isso eu estou de pé. A igreja inteira estava em prantos, a igreja inteira chorava, e foi nesse exato instante que eu vi o Pedro. Eu vi o Pedro. Ele estava na segunda fileira, os olhos marejados, a Bíblia fechada sobre o colo. O Espírito Santo havia chegado antes de mim ao coração dele. E o que aconteceu depois? Reconhecei as vossas transgressões. Não é um grito de condenação, é a voz de Deus dizendo: eu ainda acredito em você. E aí eu vi o Pedro. Ele se levantou, meu coração congelou. Ele caminhou até o corredor, e eu não sabia se ele ia sair da igreja ou se ele viria para o púlpito. À esquerda, a saída para a igreja, à direita, o púlpito. Ele virou à direita. Ele veio para o púlpito. Subiu as escadas do púlpito, do altar. E eu disse: venha, meu irmão. Venha para a verdade. Pedro nessa hora ele olhou para Berenice. A Berenice, a esposa dele, estava no coral. Ela estava cantando. Essa hora eu tinha acabado de proferir as palavras, e ela cantou uma nota longa sem perceber. Ela nem percebeu que o marido estava ali. Ele fechou os olhos. E aí eu passei o microfone para ele. O Pedro, com o microfone, falou, chorando: eu errei. Aquelas palavras saíram como um nó que estava na garganta. Eu fiz coisas das quais me envergonho. Eu magoei pessoas. A princípio foi tudo nebuloso, mas sua confissão foi se tornando mais clara, passo a passo, até que proferiu o nome que eu já conhecia. Ele disse naquela hora que havia forçado uma mulher a interromper uma gravidez anos atrás. Ele falou da pressão, do medo do escândalo, da fraqueza. Quando a igreja escutou, houve um murmúrio que parecia uma tempestade se formando, mas eu mantive a calma. Oremos em silêncio.
e senti que o Espírito soprava. Falei: Pedro, a confissão é o princípio. O que você fará para reparar? Como buscará a família que feriu? Ele caiu de joelhos. A mulher que se ergueu da primeira fila foi uma intercessora nossa que começou a orar, voltando a mão para ele. A Berenice, que estava no coro, tinha parado de cantar essa hora, percebeu o que estava acontecendo. Eu vi o choque estampando o rosto da Berenice, como se ela tivesse ouvido um trovão. E Pedro, entre lágrimas, pediu perdão publicamente. Me perdoa, Araci. Me perdoa, Araci. Pedro prometeu buscar aconselhamento, pagar restituição, se submeter a um processo de restauração. A igreja reagiu como um corpo humano quando leva um golpe. Inicialmente choque, depois movimento. Alguns aplaudiram timidamente, alguns aplaudiram, outros ficaram com o rosto coberto. Havia quem gritasse: glória a Deus. Outros não gritaram nada. Misericórdia. O templo, por alguns minutos, foi o caldeirão de emoções. Berenice desabou. O choro dela rasgou aquela noite do templo. Partes da congregação, essas partes se dividiram em quem queria proteger a imagem do doador e em quem pedia que fossem tomadas medidas drásticas. Eu sabia que talvez tivesse causado uma ruptura. Talvez a presença financeira que sustentava projetos estivesse abalada agora. Mas naquele momento, o que contou foi a voz que veio do mais profundo do ser humano. O reconhecimento do erro. Eu errei. Senhor, eu errei. Me perdoa, Deus. Me perdoa, igreja. Depois do culto, quando as luzes baixaram, muitas pessoas permaneceram nos seus lugares, outras pessoas saíram, foram embora. Eu fiquei ali com o Pedro. A Berenice ficou afastada durante um período. Apertei a mão do Pedro e trocamos um abraço. Foi assim que o culto terminou. E a partir dali, Berenice ficou afastada durante semanas. Houve reuniões, aconselhamentos, lágrimas, orações. Muitos foram embora, outros ficaram na igreja. O que era certo para todos não seria óbvio. Mas algo começou a acontecer. Dentro da dor havia uma fresta por onde a restauração poderia entrar. Quando Araci, minha mulher, veio ao meu encontro, nossos olhos se cruzaram. Eu a abracei e disse que a sua verdade havia libertado mais do que ela imaginava. Havia aberto o caminho para que pecados antigos fossem lançados à luz e talvez curados. E o nosso menino Davi segurou a minha mão quando saímos do templo, inclusive naquele dia. Ele não sabia de tudo que estava acontecendo, sabia apenas que o pai havia chorado, que havia orado e que de algum modo Deus havia falado comigo. Paulinho, boa pessoa, eu não digo que tudo foi restaurado num momento. Não há magia na obra de Deus. Deus não é mágico, porque Ele não tem truque. O processo é o da vida, o tempo é o de Deus. Mas teve sim um processo humano, terapia, retratações públicas, acompanhamento pastoral, até medidas legais quando necessária.
Mas eu vi algo que me sustenta até hoje. A verdade escolhida com dor abriu espaço para o arrependimento verdadeiro. E onde há arrependimento, há a possibilidade de um novo começo. No fim, eu entendi que ser pastor não é proteger templos por medo, é proteger vidas, mesmo quando o preço é alto. Paulinho, boa pessoa, quando eu decidi te escrever, não foi para dizer que eu sou um grande pastor. Foi para dizer que nós temos um Deus que é imenso, que cura onde tudo parece incurável. Muita gente pensou que agora eu estava fugindo. Peraí, pastor, fugindo? Não estou entendendo. Por que o senhor está falando isso? Vai ficar claro, Paulinho. Se eu tivesse ido embora logo depois de tudo, talvez tivesse sido fuga mesmo. Um pastor ferido tentando escapar do escândalo. Um homem cansado tentando esquecer. Mas agora não. Agora já não havia dor, nem vergonha, nem medo. Havia paz. Passaram-se 5 meses desde aquele culto, desde aquele domingo. E nesse tempo, Deus fez o que homem nenhum conseguiria fazer. Restaurou vidas, corações e até amizade, até amores, famílias. Eu e Araci fomos curados. O Davi, nosso filho, cresceu ainda mais em fé. E a nossa filha mais velha, a Pamela, que no meio de tudo se calava e orava, tornou-se o elo que manteve a nossa casa em pé. Sempre lembrando que antes de sermos pastores ou fiéis, somos família. A igreja também se refez. Pedro e Berenice permaneceram firmes. Ele se submeteu a todo o processo de disciplina e restauração. Ela o acompanhou com uma força que só o amor verdadeiro sustenta. E um dia, depois de muita oração, ambos voltaram a servir juntos, agora com lágrimas e humildade, mas com o coração limpo, ou os corações limpos. Foi nessa época que, numa tarde tranquila, chegou a carta oficial da Assembleia das Graças do Senhor de Anápolis, confirmando a minha transferência. Sim, eu havia resolvido aceitar aquele convite. Eu estava indo embora para Anápolis com a minha mulher. Eu olhei para Araci e disse: agora é o tempo certo. Ela sentiu. Não era fuga, era um caminho que Deus estava pedindo que a gente seguisse. E assim, naquela manhã clara de domingo, colocamos as malas no carro. A Pamela ajeitou o Davi no banco de trás. A Araci já estava com a barriga crescendo. Sentou do meu lado. Eu olhei para o templo pela última vez, agradeci em silêncio, até chorei na hora que eu estava agradecendo. E foi então que eu vi algo no espelho retrovisor do carro. 2 vultos se aproximando pelo estacionamento. Ei, pastor! Pastor! Era Pedro e Berenice. Ele trazia um pequeno embrulho nas mãos. Berenice vinha com os olhos marejados e um sorriso sereno, desses que falam sem precisar de palavras. Quando se aproximaram, eu saí do carro. Pastor Benhur, disse o Pedro com a voz embargada, antes que o senhor vá, nós queremos agradecer demais. Agradecer por quê, Pedro? Por não ter desistido da gente, por ter pregado a verdade, mesmo quando doía no senhor. A minha casa foi curada, pastor, e eu voltei a dormir em paz. Eu não dormia em paz havia anos. Berenice se aproximou, segurou as mãos da Araci e falou: olha, eu até tive raiva de você, Araci, mas depois eu vi que você foi a grande vítima, então quero te pedir perdão. Ao ver a cena, eu senti um nó na garganta. O Pedro me estendeu o embrulho. Disse ele:
são valores para ajudar na nova igreja, pastor. Eu disse: Pedro, eu quero começar essa nova igreja com toda a justiça de Deus, e não é justo eu levar esse dinheiro. Olha, eu quero te pedir que você entregue esse dinheiro aqui, no templo daqui, e ele será muito bem empregado. Nos abraçamos, um abraço de irmãos, corações lavados. Berenice abraçou Araci. Davi correu e segurou a mão deles. Tchau, tio Pedro. Tchau, tia Araci. Eu vou para Nápoles. É Nápoles, pai, que chama? Não, Anápolis. Nápoles é na Itália. Nos despedimos. Pedro e Berenice ficaram acenando enquanto o carro partia devagar. Na estrada, Araci segurou a minha mão. A gente está indo, Benhur, mas dessa vez o coração ficou em paz. Eu sorri. Sim, agora é Deus quem conduz o volante. Alguns meses depois, maternidade de Anápolis estava silenciosa. O relógio marcava quase 5 da tarde, quando o choro doce da nossa bebê cortou o ar. Sim, Araci teve mais uma menina, gente. Ela chorava exausta, mas feliz. Depois, já no quarto, a Pamela entrou primeiro. O Davi veio logo atrás com os olhos brilhando. Eu peguei a menininha e eu coloquei assim nos bracinhos do Davi. Segura, filho. Segura. Ele ficou em silêncio, olhando longamente para a pequena que resmungava, aquele resmungo de bebê. Então, com um sorriso puro, o Davi falou: Papai, mamãe, é ela. Eu me virei surpreso. É ela? Como assim, filho? Ele olhou para mim com ternura e completou: É ela, papai. É a minha irmãzinha que morava no céu. É ela. Oh, ela rindo pra mim. Oh, ela rindo pra mim. É ela, papai. É ela, minha irmãzinha que morava no céu. Ela veio. O tempo parou, Paulinho. Araci levou a mão à boca. As lágrimas caíram como chuva mansa. É ela, mamãe. Jesus deixou ela vir agora para morar com a gente. Eu abracei ela assim. O choro que veio era mais do que dor. Era o choro de quem entende o milagre. Ali, diante daquele pequeno ser, eu percebi: Deus não apenas perdoa, Deus reconstrói. Ele devolve o que o arrependimento lhe entrega. Ele transforma a culpa em vida. E ali, com o coração em lágrima e esperança, demos o nome dela: Ana Clara. Ana Clara. Clara, porque veio para iluminar o que estava escuro. E Ana, porque nasceu da graça. E hoje, quando eu a vejo dormir, cercada pelos irmãos, eu penso: o céu não é um lugar distante. O céu é logo ali. É quando o perdão vence o passado. O céu é quando a verdade floresce no coração. O céu é quando Deus decide reescrever a nossa história. Se há algo que eu aprendi, é isso. Às vezes o milagre não vem do céu para a terra. Às vezes o milagre nasce do chão, com lágrimas, e sobe até o céu, para florescer de volta no nosso colo. Que essa história chegue ao coração de quem precisa recomeçar, Paulinho. Que essa história chegue ao seu coração, você que precisa recomeçar. E você que precisa reconhecer uma transgressão. Reconheça. Peça perdão para tua mulher, para teu marido, para teu filho, para
para tua filha, para tua mãe. Peça perdão para o teu pai. E se um dia você se sentir assim no meio da escuridão, lembre-se, o céu ainda fala. Assinado, Pastor Benhur. Eu vi a luz, eu vi o céu se abrir, ouvi canções que o tempo não pode ouvir. Um toque santo, um amor tão real, me envolveu no seu véu celestial. O céu me contou é o caminho que leva ao segredo. E olhos que choram, e mãos que curam, e almas feridas que já se restauram. E ouvi Jesus dizendo baixinho: eu nunca deixei de estar contigo. O céu me contou o que a terra não fala, que a culpa se apaga quando a graça embala, que a vida renasce. o amor verdadeiro e a fé é o milagre. Pequena alma em paz, o vento de Deus te conduz. O tempo aqui já se desfaz e tudo é calma, tudo é luz. Faz a vida recomeçar.
Jesus.